Olá, bom dia! Hoje é dia 22 de janeiro de 2026, quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Uma noite tranquila, de paz e um novo dia, pelo querer soberano e gracioso do nosso Deus. E nesse dia Ele nos permite estarmos juntos para esse nosso tempo devocional. E o texto que temos separado para a nossa meditação e devocional de hoje encontra-se na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 17 a 19, onde lemos: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Vida pacífica. Com os dias que temos vivido, nesse período, vemos aí rumores de guerras de fato, como na região dos Balcãs, Rússia e Ucrânia, na região do Oriente Médio, que sempre foi um lugar assim, em ebulição com Israel e as fronteiras ali, revolta no Irã, problemas em países africanos com guerras intestinas, revoltas em outros lugares, aqui na América do Sul, ameaça de invasão, anexação dos Estados Unidos em relação à Groenlândia, ameaçando invadir, tomar. Inquieta, que desassossega. Mas não apenas nesse macro universo, desse nosso micro planeta Terra, mas na nossa realidade, na nossa nano-realidade, como pessoas, temos também essa situação da necessidade de termos paz. Sociedade tão confusa, tão conturbada, tanta violência, não só aqui, mas em outros países também estáveis, com vida econômica de certa forma equilibrada, mas de repente alguém deslocado esfaqueia, atira, estoura, explode, enfim, desassossega o nosso coração. Nós vemos aqui a realidade para nós, como cristãos, de termos vida pacífica, uma vida em paz e de paz. Primeiro porque, como a própria Escritura nos mostra, pelo ensino do Senhor Jesus, que o cristão é alguém que tem esse caráter pacificador. A descrição que Jesus faz no início do Sermão da Montanha, conforme o Evangelho escrito por São Mateus, as bem-aventuranças, ele deixa isto claro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 6, verso 9. Veja que Jesus não está falando dos pacifistas. Bem-aventurados os pacificadores. O pacifista é alguém que é passivo, em certo sentido. O pacificador, ao contrário, é aquele indivíduo ativo. Ele não apenas busca a paz, mas ele promove a paz. Ele, de certa forma, busca criar a paz, estabelecer a paz, gerar a paz. Então, não é uma atitude
apenas de buscar o nirvana pessoal, mas sim de estabelecer a realidade harmoniosa na convivência também com os outros. Quando o apóstolo Paulo escreve aqui na carta aos Romanos, ele deixa isso bastante claro. Quanto depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Todas as pessoas. É isso que nós precisamos entender, que esta nossa vida pacífica, em paz, tem que ser, sobretudo, fruto do nosso caráter pacificador como cristãos que nós somos. Veja que Jesus diz isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o Filho de Deus, que é Ele, Jesus, é a expressão maior desta realidade, porque Ele é o pacificador. À luz das Escrituras, o Senhor Jesus estabeleceu a nossa paz com Deus. Ele promoveu a paz. Nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Ele. Nós fomos justificados em Cristo e por isso temos paz com Deus. Então, quando ele fala que feliz e bem-aventurado é o pacificador, porque será chamado filho de Deus, porque nós refletimos o caráter do Senhor Jesus, que é aquele que é, sobretudo, pacificador, estabelecendo e restaurando a nossa relação de paz com Deus, com as pessoas, conosco mesmo, com a própria criação e com a natureza. Segundo aspecto que vemos aqui desta vida pacífica, não apenas como fruto do caráter pacificador que temos em Cristo, mas é também fruto da nossa comunhão com Deus, fruto de oração. Paulo, o apóstolo São Paulo, na sua primeira carta ao seu jovem discípulo Timóteo, ele trabalha essa ideia e fala sobre este conceito quando ele orienta, quando ele exorta Timóteo a que faça oração. E ele diz: antes de tudo exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todas as pessoas, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida pacífica, tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Portanto, o apóstolo São Paulo exorta a que nós façamos, de fato, orações, súplicas, intercessões, clamores a Deus com ações de graça a favor de todas as pessoas, principalmente daqueles que exercem autoridade. E aí, o leque é amplo. Refere-se aqui ao rei, como o chefe, né? Vamos assim dizer hoje, na democracia, do executivo, aqueles que são legisladores, aqueles que são julgadores, aqueles que são controladores da paz social, da segurança pública, aqueles que estão com o exercício da autoridade na área do ensino, na área da família, enfim, aqueles que estão postos por Deus para exercerem o princípio da autoridade, como o próprio apóstolo Paulo fala, Romanos 13, toda autoridade procede de Deus, princípio da autoridade. Então, ele diz para quê, ou por que orar? Para que nós possamos ter vida serena, pacífica. Mas infelizmente, a gente sabe que há muitos países, nós estamos aqui relativamente tranquilos, mas quando nós pensamos em Burkina Faso, Sudão, Colômbia, até em regiões do Peru,
quando pensamos na Coreia do Norte, na própria China, na antiga cortina de ferro, nos países comunistas com restrições, alguns países da Ásia, muitos países muçulmanos, países até mesmo que tinham a presença de potência estrangeira colonizadora, é claro, e isso é um problema sério, mas de caráter cristão, como países da África, a exemplo da Nigéria e outros, que enfrentam problemas sérios com ações de extremistas muçulmanos. Então, como podemos nós, como um todo, ter vida tranquila e em paz? Essa vida pacífica, como diz o apóstolo São Paulo, ela é fruto da presença de Deus no nosso coração. Ele faz algumas colocações que vamos à frente trabalhá-las, mas aqui o que nos importa é que nós devemos de fato orar, interceder, clamar, colocar diante do Senhor em oração a vida das pessoas e a nossa vida, para que sejamos instrumentos da graça de Deus. Vida pacífica. Quanto depender de vós, tenha paz com todos os homens, com todas as pessoas. E assim possamos viver manifestando o nosso caráter, o caráter de Cristo. Amém? Amém.